Bom dia, irmãos, familiares, amigos, seguidores. Hoje, dia 3 de dezembro de 2020. Desejo a todos um bom dia, um dia abençoado, um dia de paz e de vitória em seus afazeres. Nós hoje queremos falar de um assunto que todo mundo fala, né, em oração, oração, oração. E eu tenho ouvido muito nesses últimos dias algumas colocações sobre oração, e a oração ela move as mãos de Deus, a oração muda o plano de Deus, muda o coração de Deus, a oração tem poder, a oração é eficaz, enfim, muitas colocações, né? Muitas interpretações sobre oração. Porém, qual a realidade em tudo isso? Em primeiro lugar, a oração é o maior culto que prestamos a Deus. E no ensino de Jesus, nós vamos ler agora em Mateus 6, né? Ele ensina aos discípulos sobre a oração. Ele dá uma diretriz de como se deve orar. Então, ele tem algumas coisas que comprovam que muitas das colocações que nós citamos não são verdadeiras. O texto lá, a partir do verso 9, capítulo 6, até o verso 15, ele nos diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Interessante, né? Portanto, uma ligação que remete ao texto imediatamente anterior, satisfazendo a pergunta ali, né? Portanto, vós orareis assim. Comumente chamamos essa oração que Jesus chamou, esse ensino que Jesus deu aos discípulos, de oração de Pai Nosso. Ela não é do Pai, ela é do discípulo. Mas o relato é claro aqui. Vós, mas ele está ensinando aos discípulos, dando uma diretriz. Significa, os discípulos deveriam, ou mesmo nós devemos, orar segundo essa diretriz. E o primeiro ponto dessas diretrizes que ele coloca neste ensino é Pai Nosso, o que indica que aquele que recebeu a salvação recebeu também o poder de ser feito filho de Deus, conforme João 1, 12 e 13. Então, o termo nosso aqui indica que Deus é Pai, não mais apenas Criador de todos os que receberam a Jesus como único e suficiente Salvador. E se eu estou me remetendo a um pai, um pedido,
o meu pedido não pode determinar, o meu pedido não é eficaz, o meu pedido não vai transformar. Não, o pedido, ele aguarda a resposta, né? No original pode até ser assim, né? Tornar-se, vir, acontecer, é a ideia que dá no original. Eu, particularmente, aplico a mim mesmo essa petição como tendo como o único rei da minha vida, aquele que toma o lugar do meu eu, e assim reina soberanamente sobre mim, ainda que por vezes eu seja desobediente aos seus mandamentos. E nesse caso ele me corrige. Em seguida, é uma petição de submissão e confiança. Olha o que ele diz, né? Para contradizer todas estas colocações que nós temos. Faça-se a tua vontade, quer dizer, a vontade de Deus, não a minha. Isso, para mim, indica total confiança na providência divina em todos os aspectos da vida sobre a Terra e também sobre todo o universo. A sentença seguinte é: na terra como no céu, quer dizer, a vontade de Deus será feita na terra como no céu. É uma submissão total. Isso denota Deus realizar seus planos de acordo com a própria vontade soberana dele e não a nossa vontade. O terceiro ponto das diretrizes: santificado seja o teu nome. Ora, Deus é santo em essência, Jesus é santo em essência, o Espírito Santo é santo em essência, que é um único Deus. Por que, então, reconhecê-lo como Pai e dizer santificado seja o teu nome? Na palavra original grega, indica tratá-lo como santo. É uma maneira de reverenciá-lo como Senhor de todos, o Deus único, o Deus que está acima de tudo. Ele não só de tudo, mas de todos. É uma reverência completa por entendimento e por experiência espiritual. Não é uma simples reverência, mas um reconhecimento consciente de ser ele o Deus de poder, de justiça, de graça e misericórdia. Entendido isso, vem o quarto ponto da diretriz. O pão nosso de amanhã, não, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O pão diário. Não é estar preocupado com o amanhã. Por isso mesmo, ele alerta, a partir do verso 25 do capítulo 6, esse que nós lemos, né? Para que não sejamos ansiosos pelo amanhã, pelo que havemos de comer, de beber, nem pelo nosso corpo, pelo que havemos de vestir. Deus sabe que necessitamos disso em nosso cotidiano, enquanto Ele nos der vida. Entendo que essa petição deve ser feita ao nos levantarmos e irmos para o trabalho e desempenhar os nossos deveres, confiantes de que Deus irá abençoar o nosso trabalho honesto, de onde virá o pão diário para nós e nossa família. Por muitas vezes nos preocupamos com curas, com empregos, com melhores, com carros novos, com bem-estar, com dinheiro, para podermos satisfazer todos os nossos desejos. E nos esquecemos que Deus é soberano e deve ser de fato o nosso único rei. Sendo assim, um rei administra e comanda os seus súditos. E não é obediente aos seus súditos. O rei é quem dita as leis, não os súditos. Muitos há frustrados com Deus porque são induzidos a crer que sua oração é poderosa e eficaz, que move a mão de Deus, que faz Deus mudar de plano, de ideia,
muda o coração de Deus, faz Deus se arrepender de estar nos corrigindo ou até mesmo provando nossa fé. Ora, quando Deus nos dá uma doença para nos corrigir de um pecado praticado, enquanto não estiver totalmente satisfeito na correção, ele não cura. E não há oração eficaz que mude o plano de Deus nesse sentido. Assim, refere-se em sua fé àqueles que assim é pedido, porque os seus desejos não são atendidos pelo Deus Santo, que deve ser reverenciado como o Senhor de nossas vidas. Ele, Deus, sabe e determina o que é melhor para a vida de cada um dos seus. Muitas vezes não podemos possuir certas coisas. É necessário vivermos apenas com pouco, mas estabilizarmos com paz, confiantes, felizes, para não cairmos nos prazeres da carne e nas ciladas do inimigo de nossas almas. Retrato aqui o alerta da palavra de Deus, registrado em 1 Timóteo 6, 8 a 10. Lá ele diz assim: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Tendo o que comer e nos vestir, o sustento, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, em muitas ciladas e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviam da fé e assim mesmo se atormentam com muitas dores, com muitas frustrações, com muita ansiedade. Portanto, a melhor maneira de vivermos em nossa peregrinação sobre a terra, até a volta de Cristo, ou até quando Ele nos chamar para a eternidade, é tendo a Deus como nosso Rei, aquele que está acima do nosso eu. Ele é sustentador, consolador e fortalecedor. Ele dá saúde espiritual, dinheiro, a riqueza, carros novos, ambição. Não dá. Só traz desastre. Pense nisso. Medite. Sábado falaremos sobre os restantes das diretrizes contidas no texto. Deus te abençoe. Tenha um bom dia.